Oba! No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma folhagem muito colorida e fácil de ser cultivada. É o coleus ou coleus, ou também conhecido como coração magoado. Inclusive eu não concordo muito com esse nome. Mas independente de como você conhece essa planta, vale a pena cultivá-la em canteiros ou em vasos, porque ela traz um colorido todo especial para o nosso jardim. Eu vou te ensinar qual é o jeito certo de cultivá-la, como fazer muda, como tratar pragas e como eu faço para renovar os meus coleus todos os anos após o inverno. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo coleus há bastante tempo, já tive um canteiro lindíssimo dele e agora cultivo em vasos. Por isso é uma alegria compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência. O coleus é uma planta muito empolgante porque além das cores vivas e dos rajados bem diferentes, existem muitas variedades para a gente colecionar. Hoje em dia são comercializados mais de 30 opções de coleus. Folhas miudinhas, folhas maiores, tem coleus com as folhas com as bordas lisas e outros com as folhas com as bordas crespas. Alguns chegam a 1 metro de altura e outros mais compactos chegam a 30 centímetros de altura. E tem uma curiosidade em relação às cores, porque elas podem mudar conforme a intensidade de sol que a planta recebe. Então a mesma variedade pode ter cores diferentes se ela recebe mais sol ou menos sol. E vamos então aproveitar para falar da luminosidade, qual o melhor local para a gente cultivar os coleus. E ele pode ser cultivado a sol pleno, recebendo o sol durante todo o dia nas regiões de clima mais ameno. Nas regiões onde o clima é mais quente, é indicado cultivar o coleus à meia sombra, recebendo no máximo 4 horas de sol todos os dias. Eu já tive coleus num canteiro a sol pleno e eles se desenvolveram super bem. Já tive coleus em vaso recebendo só o solzinho da manhã e ele também se desenvolveu muito bem. Eu fiz uma experiência de cultivá-los dentro da minha florestinha, sem receber sol, somente luminosidade, e eles não se desenvolveram bem. Eles inclusive eram atacados seguidamente por pulgões e cochonilhas. Então não é indicado cultivar os coleus em locais de sombra, ele precisa receber um pouquinho de sol todos os dias. Em relação à rega, a gente deve regar os coleus sempre que tocar o solo e sentir que ele está levemente seco. Ele é uma planta que aprecia umidade constante, então a gente não precisa esperar que o solo seque muito bem antes de regá-lo. Tocou o solo, sentiu essa camada de cima mais sequinha, pode regar. E aí vai regar em abundância, direcionando a água para o solo até a água começar a sair pelos furos de drenagem. Lembrando de nunca deixar água acumulada nos pratinhos para evitar o encharcamento. Sobre a adubação, a gente deve adubar os coleus uma vez por mês. Eu vou te dar algumas opções de adubos e você pode escolher apenas uma delas, não precisa utilizar todos eles. Então o bocashi é uma excelente opção, um adubo orgânico que além de nutrir a planta, ele melhora a qualidade do solo. Tem também o Forte Jardim, que é um adubo mineral, e além do NP e o K, ele é rico em vários outros nutrientes que a planta precisa e ele dá um resultado muito rápido. E uma outra opção que eu tenho utilizado recentemente é a torta de Neem. Ele é excelente, é um adubo orgânico que além de nutrir a planta, ele ajuda a prevenir problemas com pragas, porque ele é feito do mesmo Neem da onde é extraído o óleo, que é feito um inseticida muito utilizado na jardinagem. Todos os produtos que eu estou citando aqui no vídeo, eu vou deixar a descrição fixada nos comentários para que vocês possam consultar depois. Em relação à dosagem, a gente tem que sempre utilizar o que está recomendado no rótulo do fabricante. E hoje eu vou adubar os meus vasos de coleus utilizando a torta de Neem. Eu vou te mostrar como ele é fácil de ser aplicado. Basta a gente espalhar o adubo em cima da terra e dar uma revolvida, misturando o adubo ao solo. E temos que regar logo em seguida.
E agora, antes de eu te falar como fazer mudas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo recheado de dicas de como cultivar essa folhagem tão linda, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Existem algumas maneiras da gente propagar os coléus e uma delas é através das sementes que a gente compra os envelopinhos. Outra maneira é a gente comprar as mudas já em saquinhos ou em potes plásticos e elas têm um custo bem acessível. E também a gente pode fazer mudas através de um pedaço do galho de uma planta saudável. E as mudas podem ser feitas em qualquer época do ano. O que você pode fazer é aproveitar quando você for podar o seu coléus, você já vai separar as estacas para fazer as mudas. As podas ajudam a estimular novas brotações laterais daquele galho que foi cortado. Então a gente consegue melhorar o formato da planta, ela fica mais redondinha e de quebra a gente já separa os galhos para fazer as mudas. Eu que moro em Curitiba, o nosso outono e inverno é muito frio, os coléus sentem essas baixas temperaturas. E aí nessa época do ano eu aproveito para fazer uma poda radical. Eu corto todos os galhos para que a planta concentre a sua energia, para que ela possa passar o inverno e depois voltar a brotar. Claro que todos os galhos eu guardo e faço mudas. E é através dessa poda radical que eu faço todos os anos que eu consigo manter os meus vasos, eles vão se renovando todos os anos. Eu tenho alguns coléus que já estão comigo assim nos vasos há mais de 4 anos. Então os galhos que a gente vai fazer a muda, a gente pode deixá-los com aproximadamente 10 centímetros cada um deles. A gente também pode cortar um pedacinho da folha para que a planta não perca muita água nesse momento de soltar as raízes, ela não desidrate facilmente e a gente pode colocá-las para enraizar na água ou plantá-las direto no substrato. É importante a gente enterrar ou deixar em contato com a água sempre um nozinho, que é da onde saem as raízes da planta. Essas mudas devem permanecer em local protegido do sol e a gente deve manter o substrato levemente úmido até que eles enraizem. Depois que elas já tiverem emitido algumas raízes, a gente vai passando a planta aos pouquinhos para o sol até ela ir se acostumando. Se você tiver algum enraizador em casa e quiser regar as suas mudas com o enraizador, ele vai acelerar esse processo, mas não é necessário porque ela é uma muda que pega muito facilmente através das estacas. As flores dos coléus são muito bonitas e delicadas e como o coléus é parente do manjericão, as flores são muito parecidas. Se você quiser que a planta conserve mais a energia na formação das folhas para que ela fique mais vistosa, você pode retirar algumas flores sem problema. Basta utilizar uma tesourinha e ir cortando ou com a ponta dos dedos mesmo fazendo um beliscão e retirando as flores para que a planta conserve a energia nas folhas. Em relação às pragas, os coléus são muito atacados por pulgões e cochonilhas. Eu tô sempre atenta nos meus coléus, olhando o verso das folhas e caule para verificar se eu não acho nenhum bichinho. Quanto antes a gente encontrar e tomar as medidas corretas, mais fácil vai ser de combatê-los. E o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é cultivar as plantas da maneira correta. Plantas saudáveis são menos atacadas. Então, cultivá-las no local correto de luminosidade, fazer as regas do jeito certinho e manter a planta sempre adubada, vai fazer com que elas fiquem mais resistentes. Mas se mesmo assim você perceber uns bichinhos no seu coléus, você pode aplicar o inseticida à base de óleo de nim, que é um inseticida orgânico. Quanto antes você notar e aplicar o inseticida, mais fácil vai ser de combater. E se você notar alguns galhos, algumas ponteiras com muitos bichinhos, é mais fácil cortar e eliminar esse galho e aí sim aplicar o inseticida em toda a planta para matar caso tenha ficado algum ovinho, algum bichinho escondido que você não tenha visto.
Lembrando que a gente precisa reaplicar o inseticida com intervalo de 4 a 5 dias até eliminar 100% das pragas, e ele deve sempre ser feito no final do dia quando a planta não está recebendo sol. E agora eu quero saber de você, você já cultiva coléus aí na sua casa? Quantas cores diferentes você tem? Ou você ainda não cultiva, mas ficou inspirado com esse vídeo a começar a cultivar coléus? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!